Em 1996, algo inacreditável aconteceu em Varginha. Mas o que foi revelado ao mundo é apenas parte da história. O resto permanece enterrado, escondido por silêncio, medo e segredos militares. Neste audiolivro, você vai descobrir por que o caso Varginha ainda intriga o mundo inteiro. E porque há quem diga que a verdade continua sendo cuidadosamente ocultada. Prepare-se para ouvir relatos que nunca chegaram até você. Como Varginha ainda esconde a verdade sobre OVNIs. Introdução. Este documento explora o famoso caso ufológico de Varginha, ocorrido em 1996, que se tornou um dos mais intrigantes mistérios extraterrestres do Brasil. Analisamos os testemunhos, a reação das autoridades, o impacto cultural e turístico, bem como as teorias de conspiração e acobertamento que persistem até hoje, quase 3 décadas depois dos supostos avistamentos de seres alienígenas, no sul de Minas Gerais. Introdução ao caso Varginha. Em janeiro de 1996, a pacata cidade de Varginha, localizada no sul de Minas Gerais, tornou-se o epicentro de um dos casos ufológicos mais intrigantes e controversos da história brasileira. O que começou como um relato aparentemente simples de avistamento de criaturas estranhas, rapidamente evoluiu para um complexo emaranhado de testemunhos, negações oficiais e teorias de conspiração que perduram até os dias atuais. O episódio teve início quando surgiram alegações de aparições de objetos voadores não identificados, OVNIs, nos céus da região, seguidas por relatos ainda mais surpreendentes sobre a presença de seres extraterrestres. Segundo as narrativas iniciais, estas criaturas teriam sido avistadas por diversos moradores e, posteriormente, capturadas por forças militares brasileiras, dando início a uma operação de acobertamento que muitos acreditam persistir até hoje. O caso Varginha destaca-se não apenas pela quantidade e consistência de alguns relatos, mas também pela suposta participação de entidades oficiais no gerenciamento da situação. Diferentemente de muitos outros casos ufológicos, que se baseiam exclusivamente em avistamentos distantes ou experiências individuais isoladas, o episódio de Varginha envolveu supostamente múltiplos órgãos governamentais, incluindo o Exército Brasileiro e unidades de saúde locais. Este incidente transformou Varginha de uma cidade conhecida pela produção de café em um dos principais pontos de interesse ufológico do país, atraindo pesquisadores, curiosos e turistas do Brasil e do exterior. Mesmo após quase 3 décadas, o caso continua despertando questionamentos sobre o que realmente aconteceu naqueles dias de janeiro e quais verdades permanecem ocultas pelas autoridades brasileiras. Especificamente, na manhã do dia 20 de janeiro de 1996, 3 jovens, Liliane, Valquíria e Kátia Silva, alegaram ter visto uma criatura de aparência incomum enquanto caminhavam por um terreno baldio. Segundo seus relatos, o ser possuía aproximadamente 1,60 m de altura, pele marrom avermelhada com textura oleosa, olhos grandes e vermelhos e protuberâncias que lembravam chifres ou veias na cabeça. Este testemunho inicial desencadeou uma série de eventos que compõem o núcleo do caso. As investigações subsequentes, conduzidas por ufólogos independentes como Ubirajara Franco Rodrigues e Vittorio Pacatini, contribuíram significativamente para a documentação e divulgação do caso. Através de entrevistas com dezenas de testemunhas, incluindo militares, profissionais de saúde e cidadãos comuns, estes pesquisadores construíram uma narrativa cronológica que sugere um incidente de proporções muito maiores do que as oficialmente reconhecidas. Um aspecto particularmente intrigante do caso foi o suposto envolvimento do Hospital Regional de Varginha e do Hospital Humanitas. Circularam rumores de que pelo menos um dos seres capturados teria sido levado a estas instituições para atendimento médico antes de ser transferido para instalações militares. Funcionários do hospital, embora muitos permaneçam anônimos, relataram procedimentos incomuns e a presença de militares controlando rigorosamente
o acesso a certas alas durante este período. O contexto histórico também adiciona uma camada importante de compreensão ao caso. Em meados dos anos 1990, o Brasil passava por um período de maior abertura democrática após o regime militar, mas muitas instituições ainda operavam com considerável opacidade. A região de Varginha, além disso, abrigava importantes instalações militares, incluindo a Escola de Sargentos das Armas, ESA. Um fator frequentemente mencionado pelos que defendem a teoria de envolvimento militar no caso. A repercussão midiática foi imediata e intensa. Jornais locais como o Folha de Varginha foram os primeiros a noticiar os estranhos acontecimentos, mas logo a cobertura expandiu-se para veículos nacionais, como o Globo, Folha de São Paulo e programas televisivos como Fantástico. A mídia internacional também demonstrou interesse, com reportagens publicadas no The Wall Street Journal e cobertura da CNN, elevando o caso a um patamar de visibilidade global raramente alcançado por incidentes ufológicos brasileiros. Ao longo dos anos, o caso Varginha transcendeu o domínio da ufologia para se tornar um fenômeno cultural brasileiro. A imagem do suposto extraterrestre, apelidado carinhosamente de ET de Varginha, foi incorporada ao folclore nacional, representada em souvenirs, estátuas e até mesmo no brasão não oficial da cidade. Este impacto cultural demonstra como o caso, independentemente de sua veracidade factual, alterou permanentemente a identidade de uma comunidade inteira. Primeiros relatos e testemunhos. Marco inicial do caso Varginha ocorreu em 20 de janeiro de 1996, quando 3 jovens mulheres, Liliane e Valquíria Silva, de 16 e 14 anos respectivamente, e Kátia Xavier, de 22 anos, afirmaram ter avistado uma criatura estranha no bairro Santana. Segundo seus relatos, por volta das 15h30, enquanto caminhavam por um terreno baldio próximo ao Jardim Andere, depararam-se com um ser de aproximadamente 1,60 m de altura, com pele marrom avermelhada, olhos grandes e vermelhos, cabeça desproporcional, ao corpo sem pelos e com protuberâncias que pareciam 3 chifres. As jovens, apavoradas com o que viram, correram para casa e contaram aos pais sobre o estranho encontro. O relato rapidamente se espalhou pela pequena cidade de cerca de 120 mil habitantes na época. A mãe das irmãs Silva, preocupada com o estado de choque das filhas, procurou a imprensa local, dando início à divulgação do caso, que logo ganharia proporções nacionais. Um aspecto marcante dos primeiros testemunhos foi a consistência com que as 3 jovens mantiveram suas versões, mesmo quando submetidas a interrogatórios separados. Detalhes específicos sobre a aparência da criatura, seu comportamento aparentemente desorientado e o forte odor de amônia ou enxofre que emanava dela foram mantidos em todos os depoimentos, o que intrigou os primeiros investigadores. A primeira grande exposição midiática do caso ocorreu em fevereiro do mesmo ano, quando o programa Fantástico da Rede Globo transmitiu uma reportagem especial sobre os avistamentos em Varginha. A matéria apresentou reconstruções das descrições das testemunhas e, rapidamente, capturou a imaginação do público brasileiro, fazendo com que o caso ultrapassasse as fronteiras regionais e se tornasse um fenômeno nacional de interesse. Além do relato inicial das 3 jovens, surgiram rapidamente outros testemunhos correlatos, incluindo o de um grupo de estudantes que afirmava ter visto um OVNI sobrevoando a região na madrugada do mesmo dia, e de diversos moradores que relataram atividades militares incomuns nas horas seguintes ao suposto avistamento. O papel da mídia nacional e internacional caso Varginha rapidamente transcendeu as fronteiras da pequena cidade mineira, conquistando espaço em grandes veículos de comunicação nacionais e internacionais. O que começou como uma notícia local transformou-se em um fenômeno midiático global, colocando a cidade brasileira no mapa da ufologia mundial. A cobertura extensiva não apenas amplificou o alcance do caso, mas também contribuiu significativamente para moldar a narrativa e a percepção pública sobre os eventos. No Brasil,
Além da reportagem inicial do Fantástico, diversos programas televisivos dedicaram longas pautas ao caso, incluindo o programa do Ratinho, Domingo Legal e programa do Gugu, que realizaram reconstituições dramáticas e entrevistas com testemunhas. Os principais jornais impressos, como Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo e o Globo, também publicaram extensas matérias sobre o caso, oscilando entre o ceticismo científico e a fascinação pelo mistério. Internacionalmente, o caso ganhou notoriedade com a cobertura de veículos de grande prestígio, como The Wall Street Journal, que enviou correspondentes a Varginha para investigar os relatos. Revistas especializadas em fenômenos paranormais e ufologia, como a americana UFO Magazine e a britânica Flying Saucer Review, dedicaram edições especiais ao caso, apresentando-o como o Roswell brasileiro, uma referência ao famoso caso de suposto acidente com disco voador ocorrido nos Estados Unidos em 1947. Um aspecto notável da cobertura midiática foi a rapidez com que o caso se espalhou globalmente, especialmente considerando que ocorreu em 1996, época em que a internet ainda era incipiente no Brasil e as redes sociais não existiam. Programas de televisão japoneses, europeus e norte-americanos enviaram equipes a Varginha, transformando a pequena cidade em um centro temporário de atenção mundial. A mídia também desempenhou papel crucial na consolidação do apelido ET de Varginha, criando uma identidade visual que viria a se tornar símbolo da cidade. Ilustrações e reconstruções artísticas da suposta criatura, baseadas nos relatos das testemunhas, foram amplamente divulgadas e acabaram por definir a imagem que hoje é explorada comercialmente no turismo local. Quer aprender algo novo? No Oráculo Universal você encontra respostas para tudo. Confira nosso site no link da descrição. A reação das autoridades brasileiras diante da crescente repercussão do caso, as autoridades brasileiras adotaram uma postura oficial de negação categórica. O Exército Brasileiro, através do comando da Escola de Sargentos das Armas, ESA, de Três Corações, cidade vizinha a Varginha, emitiu comunicados afirmando que não havia registro de operações especiais na região durante o período em questão. O general Sérgio Coelho Lima, então comandante da ESA, chegou a declarar publicamente que os rumores sobre captura de extraterrestres não passavam de fantasia e imaginação popular. A Polícia Militar de Minas Gerais, por sua vez, registrou boletins de ocorrência relativos aos avistamentos, mas classificou os eventos como relatos não confirmados em seus registros oficiais. Documentos internos posteriormente obtidos por pesquisadores através da Lei de Acesso à Informação mostram que houve orientação expressa para que os agentes policiais não comentassem sobre o caso com a imprensa ou população. A Força Aérea Brasileira, FAB, que tradicionalmente era responsável pela investigação de fenômenos aéreos não identificados através do Sistema de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados, SIOANI, manteve-se notavelmente ausente das investigações públicas. Quando questionada oficialmente, a FAB alegou que não havia registros de anomalias aéreas na região durante o período em questão. No âmbito da saúde pública, a direção do Hospital Regional de Varginha negou veementemente os rumores de que criaturas extraterrestres teriam sido atendidas em suas instalações. No entanto, vários funcionários, enfermeiros, auxiliares e até mesmo médicos forneceram relatos anônimos à imprensa, afirmando terem presenciado movimentações incomuns e procedimentos de segurança extraordinários durante os dias que sucederam o suposto avistamento. Um aspecto particularmente intrigante foi a reação das autoridades municipais de Varginha. Inicialmente cautelosas e refratárias a comentar o caso, gradualmente mudaram de postura ao perceberem o potencial turístico do evento. Em poucos anos, a prefeitura passou de uma posição de negação para uma de aproveitamento comercial do fenômeno, incentivando a criação de monumentos e atrações turísticas relacionadas ao ET de Varginha, enquanto simultaneamente
evitava endossar oficialmente a veracidade dos relatos. Os teóricos da conspiração e o encobrimento, desde os primeiros dias após o incidente, surgiu uma forte corrente de pensamento que defendia a existência de um elaborado esquema de encobrimento organizado pelas autoridades brasileiras, possivelmente com cooperação internacional. Estas teorias ganharam força a partir de inconsistências nos relatos oficiais e de testemunhos de figuras ligadas às instituições envolvidas que, sob condição de anonimato, contradiziam as versões públicas. Um dos pilares centrais das teorias de conspiração envolve a alegada operação militar ocorrida no dia 20 de janeiro de 1996. Segundo diversos moradores e o ufólogo Ubirajara Franco Rodrigues, que conduziu uma das investigações mais extensas sobre o caso, caminhões do Exército Brasileiro foram vistos transportando algo sob lonas em direção à ESA de Três Corações, horas depois dos primeiros avistamentos. O Exército, quando questionado sobre estas movimentações, afirmou que se tratava apenas de exercícios de rotina, explicação considerada insatisfatória pelos investigadores independentes. Outro elemento frequentemente citado pelos teóricos da conspiração é a morte do cabo Marco Aurélio Teixeira, ocorrida em circunstâncias consideradas suspeitas. O militar, que supostamente teria participado da captura de um dos seres alienígenas, faleceu semanas após o incidente, oficialmente por causas naturais. No entanto, rumores persistentes sugerem que ele teria desenvolvido uma infecção misteriosa após contato com a criatura extraterrestre. O Exército nunca permitiu exumação ou investigação independente do caso. As teorias de acobertamento também abordam o envolvimento de agências internacionais. Alguns ufólogos, como A.J. Gevaerd, editor da revista UFO, sustentam que representantes da NASA e de agências de inteligência americanas teriam visitado Varginha nas semanas seguintes ao incidente, sugerindo um interesse que transcendia as fronteiras nacionais. Documentos diplomáticos liberados anos depois confirmam comunicações entre autoridades brasileiras e americanas sobre o caso, embora seu conteúdo específico permaneça classificado. A falta de transparência no acesso a documentos oficiais alimenta constantemente estas teorias. Pesquisadores que tentaram obter registros militares, hospitalares ou policiais frequentemente encontraram obstáculos burocráticos, documentos extraviados ou negativas baseadas em questões de segurança nacional. Esta opacidade institucional, combinada com relatos de intimidação de testemunhas, criou o ambiente perfeito para a proliferação de teorias sobre um grande encobrimento governamental que perduraria até os dias atuais. Ausência de evidências. Materiais concretas, uma das maiores fragilidades do caso Varginha, reconhecida inclusive por pesquisadores ufológicos sérios, é a notável ausência de evidências físicas concretas que comprovem os relatos de avistamentos de OVNIs ou seres extraterrestres. Após quase 3 décadas de investigações, nenhum vestígio material incontestável foi apresentado publicamente, o que contribui para o ceticismo de grande parte da comunidade científica em relação ao caso. As buscas por evidências começaram logo após os primeiros relatos, com ufólogos como Ubirajara Franco Rodrigues e Vittorio Pacatini vasculhando o terreno baldio onde as 3 jovens teriam avistado a criatura. Apesar de relatarem ter encontrado marcas estranhas no solo e vegetação danificada, de forma não convencional, nenhuma amostra coletada apresentou características anômalas quando submetida a análises laboratoriais independentes. Fotografias destas supostas evidências são de baixa qualidade e inconclusivas, típicas da tecnologia disponível na época. Outro aspecto problemático é a ausência total de registros fotográficos ou videográficos dos seres ou das naves. Embora em 1996 as câmeras não fossem tão ubíquas quanto são hoje, é notável que nenhuma das dezenas de testemunhas tenha conseguido registrar imagens dos eventos relatados. As únicas fotografias relacionadas ao caso mostram apenas movimentações militares que, embora incomuns, não constituem por si só evidência de atividade extraterrestre.
No âmbito médico-científico, não existem laudos, relatórios de autópsia ou amostras biológicas disponíveis que poderiam corroborar as alegações de que criaturas não humanas teriam sido capturadas e examinadas. Os relatos de profissionais de saúde que teriam participado destes procedimentos permanecem anônimos e sem documentação de apoio, reduzindo sua credibilidade perante a comunidade científica. Esta ausência de evidências materiais é reconhecida como problemática até mesmo pelos mais dedicados investigadores do caso. O próprio Ubirajara Franco Rodrigues, considerado a maior autoridade sobre o incidente de Varginha, admitiu em entrevistas posteriores que a falta de provas físicas constitui o calcanhar de Aquiles da investigação. Segundo ele, esta carência seria resultado direto do eficiente processo de acobertamento realizado pelas autoridades, que teriam removido e ocultado todas as evidências tangíveis antes que investigadores independentes pudessem documentá-las adequadamente. Testemunhos contundentes e contraditórios. Caso Varginha é sustentado principalmente por uma extensa coleção de testemunhos, que constituem simultaneamente sua maior força e sua principal fragilidade. Estima-se que mais de 100 pessoas forneceram relatos relacionados aos eventos de janeiro de 1996, incluindo civis, militares, profissionais de saúde e funcionários públicos. Estes depoimentos, embora numerosos, apresentam variações significativas e, em alguns casos, contradições flagrantes que dificultam a construção de uma narrativa coesa. Entre os testemunhos mais impactantes está o de Marta Cristina Neres, enfermeira que afirmou ter atendido uma das criaturas no Hospital Regional de Varginha. Segundo seu relato, obtido pelo ufólogo Rodrigues anos após o incidente, o ser tinha pele viscosa, olhos vermelhos e emitia sons agudos. Entretanto, outros, profissionais do mesmo hospital, negaram veementemente tais ocorrências, criando uma divisão entre funcionários da instituição. A própria Marta, posteriormente, se recusou a fornecer mais detalhes, alegando ter sido ameaçada. O depoimento do fazendeiro Oralino de Oliveira também ganhou notoriedade. Ele afirmou ter visto um objeto cilíndrico sobrevoando sua propriedade, na madrugada de 20 de janeiro, emitindo luzes intensas e causando distúrbios no comportamento dos animais. No entanto, quando apresentado a outros testemunhos sobre objetos avistados na mesma noite, surgiram discrepâncias significativas quanto ao formato, tamanho e comportamento do suposto OVNI. Particularmente controversos são os relatos de militares. Enquanto oficialmente o Exército negava qualquer operação especial, surgiram depoimentos anônimos de soldados que alegavam ter participado da captura de criaturas não humanas. O caso mais notório é o do sargento identificado apenas como CL, que forneceu detalhes minuciosos sobre a operação, incluindo a transferência dos seres para instalações militares especializadas. Quando investigadores tentaram localizá-lo para confirmação, descobriram que havia sido transferido para uma base remota na Amazônia, levantando suspeitas de intimidação institucional. Muitas testemunhas também relataram pressões para alterar suas versões ou simplesmente se calar. As 3 jovens que fizeram o avistamento inicial foram submetidas a intenso escrutínio, com relatos de visitas de agentes governamentais às suas residências. Após breves aparições na mídia, a família Silva praticamente desapareceu do debate público, mudando-se posteriormente para outra cidade. Este padrão de testemunhas que inicialmente se manifestam com veemência e depois recuam é recorrente no caso, alimentando tanto as teorias de conspiração quanto as acusações de fabricação de evidências. O contexto prévio no sul de Minas para compreender adequadamente o caso Varginha, é fundamental contextualizá-lo dentro de um panorama mais amplo de ocorrências ufológicas que já vinham sendo reportadas no sul de Minas Gerais nas semanas e meses anteriores a janeiro de 1996. Este contexto regional sugere que os eventos de Varginha não foram um fenômeno isolado, mas possivelmente parte de uma série mais extensa de manifestações anômalas na região.
Desde o final de 1995, moradores de municípios como Três Corações, Cambuquira, São Tomé das Letras e Itajubá vinham relatando avistamentos de luzes estranhas nos céus, comportamentos incomuns de animais e até mesmo interferências em aparelhos eletrônicos. São Tomé das Letras, cidade conhecida por seu misticismo e lendas sobre portais interdimensionais, experimentou um aumento significativo nos relatos de fenômenos inexplicáveis durante este período. Grupos de observadores amadores de OVNIs já haviam estabelecido pontos de vigilância nas serras da região, antes mesmo dos eventos de Varginha ganharem notoriedade. Particularmente relevante foi uma série de avistamentos ocorridos na fazenda Morro Redondo, localizada entre Varginha e Três Corações, na primeira quinzena de janeiro de 1996. Diversos trabalhadores rurais reportaram ter visto um objeto luminoso de grandes dimensões sobrevoando a propriedade por 3 noites consecutivas. O proprietário da fazenda, José Wilson Cunha, registrou em um diário estas ocorrências, notando também o comportamento anormal do gado, que se recusava a pastar em determinadas áreas onde supostamente o objeto teria pousado. Outro elemento contextual importante foram as movimentações militares incomuns observadas na região nos dias que antecederam o caso. Moradores de Três Corações relataram um aumento na atividade da Escola de Sargentos das Armas, com exercícios noturnos e deslocamentos de tropas que fugiam à rotina habitual. Caminhões militares foram vistos circulando por estradas secundárias, algo considerado atípico pelos habitantes locais familiarizados com os padrões de atividade da ESA. Estações meteorológicas e observatórios astronômicos amadores da região também registraram anomalias atmosféricas durante este período. O professor de física Carlos Roberto de Souza, do Instituto Federal do Sul de Minas, documentou perturbações eletromagnéticas incomuns e variações de temperatura não explicadas por fenômenos meteorológicos conhecidos. Embora tenha apresentado seus dados a autoridades científicas, suas observações foram arquivadas sem investigações adicionais, contribuindo para a percepção de que havia pouco interesse oficial em esclarecer os eventos que precederam o caso Varginha. Expansão dos avistamentos. O fenômeno, que inicialmente parecia restrito a Varginha, rapidamente se expandiu para outras localidades do sul de Minas Gerais, criando uma verdadeira onda de avistamentos e relatos de experiências incomuns nas semanas e meses seguintes ao evento principal. Esta expansão geográfica dos casos contribuiu significativamente para a complexidade do fenômeno e para a dificuldade em catalogar e investigar sistematicamente todas as ocorrências. Em Alfenas, cidade universitária localizada a aproximadamente 60 quilômetros de Varginha, estudantes da Universidade Federal relataram ter observado objetos luminosos realizando manobras impossíveis para aeronaves convencionais durante 5 noites consecutivas, em fevereiro de 1996. O professor de astronomia Eduardo Magalhães chegou a organizar sessões de observação com telescópios, fotografando objetos que, segundo sua análise, não correspondiam a satélites, meteoros ou aviões conhecidos. As fotografias, embora não conclusivas, mostram pontos luminosos com trajetórias não lineares. Em Carmo do Rio Claro, pescadores do reservatório de Furnas descreveram encontros com criaturas semelhantes às descritas no caso Varginha, porém em ambiente aquático. Segundo estes relatos, seres de pele acinzentada e grandes olhos foram vistos emergindo das águas em áreas remotas do lago. Investigadores independentes encontraram marcas incomuns nas margens e vegetação danificada, mas não conseguiram obter evidências conclusivas de presença não humana. Particularmente intensa foi a onda de avistamentos em Passos, onde mais de 30 registros oficiais foram feitos na delegacia local durante o primeiro semestre de 1996. Os relatos incluíam, desde luzes no céu até encontros próximos com seres descritos como humanoides. O delegado Renato Martins, inicialmente cético, admitiu em entrevista à Rádio Passos que a consistência e o volume dos relatos
o fizeram considerar seriamente a possibilidade de atividade não convencional na região. Mesmo cidades mais distantes, como Poços de Caldas, Pouso Alegre e Lavras, registraram ocorrências que os moradores associaram ao fenômeno Varginha. Em São Lourenço, conhecida por suas águas minerais e turismo místico, grupos espontâneos de vigilantes do céu se formaram passando noites em pontos elevados da cidade, na esperança de registrar evidências de presença extraterrestre. A proliferação destes grupos de observadores amadores, embora tenha gerado muitos relatos de baixa credibilidade, também produziu alguns dos registros fotográficos mais intrigantes do período, posteriormente analisados por técnicos da Sociedade Brasileira de Estudos Extraterrestres, SBE. Relato do caso de Passos. Entre os diversos casos correlatos ao evento de Varginha, o chamado Caso de Passos destaca-se pela riqueza de detalhes e pelo fato de ter sido parcialmente documentado por autoridades oficiais. Ocorrido em março de 1996, aproximadamente 2 meses após os incidentes iniciais em Varginha, este episódio foi minuciosamente investigado pelo ufólogo Marco Petit, que dedicou vários meses à coleta de depoimentos e evidências na região. De acordo com os relatos registrados por Petit, o caso começou quando moradores do bairro rural Bela Vista, nos arredores de Passos, observaram luzes intensas e não identificadas sobrevoando a área por 3 noites consecutivas. Na madrugada de 23 de março, o fazendeiro Eurico Rodrigues foi despertado pelo comportamento agitado de seus cães. Ao sair para verificar o que acontecia, deparou-se com uma criatura de aproximadamente 2,10 metros de altura, corpo coberto por pelos escuros e olhos avermelhados que refletiam a luz de sua lanterna. O relato de Rodrigues, considerado por Petit como excepcionalmente detalhado e consistente, descreve um ser que se movia de forma ereta, mas com uma agilidade não humana, capaz de deslocamentos extremamente rápidos e saltos que cobririam vários metros. Diferentemente das criaturas descritas em Varginha, este ser era peludo e significativamente mais alto, levando alguns pesquisadores a especularem que poderia pertencer a uma espécie diferente ou representar outro estágio de desenvolvimento biológico. No Oráculo Universal, a gente aposta que tem o conhecimento que você procura. Clique no link na descrição e prove que estamos certos. Um aspecto que confere credibilidade particular ao caso de Passos é o boletim de ocorrência, registrado pelo próprio Rodrigues na delegacia local, no dia seguinte ao avistamento. O delegado Wilson Campos, inicialmente cético, decidiu visitar pessoalmente a propriedade após receber outros relatos similares de moradores da região. Em seu relatório oficial, Campos documentou marcas incomuns no solo, vegetação danificada de forma que não correspondia à atividade animal conhecida. Isso, mais significativamente, uma substância viscosa em algumas folhas que, segundo análises preliminares realizadas no laboratório municipal, continha compostos orgânicos não identificados. Nas semanas seguintes, Petit organizou expedições noturnas com equipamentos de visão noturna e câmeras conseguindo registrar anomalias luminosas, mas não a criatura em si. Entrevistas com mais de 40 moradores locais revelaram um padrão de avistamentos similares, com variações menores na descrição do ser. Particularmente intrigante foi o relato do oficial da Polícia Militar Adelino Gomes, que afirmou ter avistado a mesma criatura durante uma ronda noturna, chegando a persegui-la por quase 1 quilômetro antes de perdê-la em uma área de mata densa. O testemunho de Gomes, dado em caráter oficial, representa um dos raros casos em que um agente de segurança pública brasileira documenta formalmente um encontro com uma suposta entidade não humana. Investigação policial e arquivamento de ocorrências ou desdobramentos oficiais do caso Varginha, no âmbito policial, representa um dos aspectos mais controversos e frequentemente citados pelos proponentes de teorias de acobertamento. A forma como as autoridades policiais lidaram com os registros, investigações e documentação dos eventos
levanta questionamentos sobre procedimentos administrativos potencialmente irregulares e decisões que parecem contradizer protocolos padrão para ocorrências incomuns. Inicialmente, várias ocorrências foram formalmente registradas nas delegacias de Varginha e cidades vizinhas. Na Delegacia Central de Varginha, pelo menos 7 boletins de ocorrência relacionados a avistamentos estranhos foram protocolados entre 20 e 25 de janeiro de 1996. O procedimento padrão determinaria a abertura de inquéritos investigativos para cada um destes registros, especialmente considerando a consistência entre os relatos independentes. No entanto, documentos posteriormente obtidos através de solicitações baseadas na Lei de Acesso à Informação mostram que todos estes casos foram rapidamente arquivados sob a classificação genérica de falta de materialidade. O delegado Leandro Silva, responsável pelo distrito policial que abrangia o bairro Santana, onde ocorreu o avistamento inicial, iniciou uma investigação preliminar que incluiu visitas ao local e entrevistas com as testemunhas. Segundo relatos de policiais que trabalhavam sob seu comando, Silva demonstrou interesse genuíno em aprofundar as investigações, chegando a solicitar análises forenses de marcas encontradas no terreno. Contudo, aproximadamente uma semana após iniciar estes procedimentos, o delegado foi abruptamente transferido para outra jurisdição, sendo substituído pelo delegado Carlos Oliveira, conhecido por seu ceticismo em relação a fenômenos paranormais. Um aspecto particularmente questionável foi o tratamento dado às evidências físicas coletadas. Amostras de solo e vegetação do local do avistamento inicial, que deveriam ter sido enviadas para análise no Instituto de Criminalística de Belo Horizonte, foram extraviadas durante o transporte, conforme consta em memorando interno da Polícia Civil datado de fevereiro de 1996. Similarmente, gravações das câmeras de segurança do Hospital Regional, que potencialmente poderiam ter registrado a movimentação incomum relatada por funcionários, foram declaradas corrompidas e descartadas antes que investigadores independentes pudessem examiná-las. O tratamento das testemunhas também suscitou críticas. Enquanto os procedimentos padrão recomendam entrevistas detalhadas e individualizadas, seguidas de acompanhamento e verificação cruzada, muitas pessoas que relataram avistamentos afirmam ter sido ouvidas superficialmente, desencorajadas a formalizar suas declarações ou mesmo ridicularizadas por agentes públicos. A família Silva, cujas filhas fizeram o avistamento inicial, relatou ter sido submetida a questionamentos intimidatórios e sugestões de que as jovens poderiam enfrentar problemas caso persistissem em divulgar sua história. A participação dos militares. A suposta participação militar nos eventos de Varginha constitui um dos elementos mais controversos e significativos do caso. Diversos testemunhos apontam para uma operação militar de grande escala, conduzida com alto nível de sigilo e envolvendo unidades especializadas raramente mobilizadas para eventos rotineiros. A proximidade da Escola de Sargentos das Armas, ESA, em Três Corações, a apenas 25 quilômetros de Varginha, forneceu tanto o efetivo quanto a infraestrutura necessária para uma operação desta magnitude. Segundo relatos coletados pelo ufólogo Ubirajara Franco Rodrigues, a movimentação militar começou nas primeiras horas do dia 20 de janeiro, antes mesmo do avistamento das 3 jovens, que se tornaria o caso mais conhecido. Moradores das áreas rurais entre Varginha e Três Corações relataram ter observado comboios de veículos militares, incluindo caminhões com equipamentos cobertos por lonas, deslocando-se por estradas secundárias durante a madrugada. O fazendeiro Amauri Pereira, cuja propriedade fica adjacente à rodovia BR-491, afirmou ter contado mais de 15 veículos militares em deslocamento coordenado por volta das 4h30 da manhã. Particularmente significativa foi a presença do 5º Grupo de Artilharia de Campanha Autopropulsado, 5º GAC-AP, unidade de elite do Exército Brasileiro, especializada em operações estratégicas
que normalmente não participa de exercícios rotineiros ou operações locais. Ex-militares que serviram nesta unidade confirmaram, sob condição de anonimato, que foram mobilizados com urgência na madrugada de 20 de janeiro para uma operação de segurança nacional, cujos detalhes não foram compartilhados com a tropa. Estes mesmos informantes relataram a utilização de equipamentos de proteção biológica e detectores de radiação, incompatíveis com exercícios convencionais. O Hospital Humanitas, administrado pelo Exército, também teria desempenhado papel crucial nos eventos. Funcionários civis do hospital relataram uma incomum movimentação de ambulâncias militares e a interdição de uma ala inteira do estabelecimento por aproximadamente 72 horas. O médico Roberto Fortunato, que trabalhava no hospital à época, afirmou em entrevista à revista UFO ter sido impedido de acessar determinadas áreas durante este período, algo sem precedentes em seus 15 anos de serviço na instituição. A resposta oficial do Exército Brasileiro às alegações tem sido consistentemente negativa. O general Alberto Santos, que comandava a região militar responsável pela área na época, declarou em pronunciamento oficial que nenhuma operação extraordinária foi conduzida na região de Varginha durante janeiro de 1996. Documentos militares do período, quando solicitados por pesquisadores, são frequentemente classificados como indisponíveis ou em processo de digitalização, alimentando especulações sobre a existência de um deliberado acobertamento institucional. A ausência de transparência e as contradições entre relatos oficiais e testemunhos civis permanecem como um dos aspectos mais intrigantes do caso Varginha. O enigma dos registros oficiais, um dos aspectos mais frustrantes para pesquisadores, independentes e ufólogos que investigam o caso Varginha, é a notória dificuldade em acessar documentos oficiais que poderiam esclarecer definitivamente o que aconteceu em janeiro de 1996. Esta barreira documental persistente alimenta teorias de acobertamento e levanta questões sobre a transparência das instituições brasileiras, quando confrontadas com fenômenos que desafiam explicações convencionais. Com o advento da Lei de Acesso à Informação, Lei nº 12.527/2011, pesquisadores esperavam que finalmente pudessem ter acesso a arquivos militares, policiais e hospitalares relacionados ao caso. No entanto, a realidade mostrou-se desanimadora. Dezenas de solicitações formais foram apresentadas a diversos órgãos públicos, incluindo o Exército Brasileiro, a Polícia Militar de Minas Gerais, o Hospital Regional de Varginha e a Prefeitura Municipal, com resultados consistentemente decepcionantes. O pesquisador Edson Boaventura Júnior, presidente do Grupo Ufológico do Guarujá, documentou sua experiência de 5 anos tentando obter registros oficiais sobre o caso. De 37 solicitações formais apresentadas entre 2012 e 2017, 23 foram indeferidas sob justificativas como documentos extraviados, registros não localizados ou a vaga alegação de sigilo por questões de segurança nacional. As 14 respostas positivas forneceram apenas documentos superficiais ou já publicamente conhecidos, sem adicionar informações substantivas à investigação. Particularmente intrigante é o caso dos registros hospitalares. O Hospital Regional de Varginha, quando solicitado a fornecer relatórios de atendimentos de emergência realizados entre 20 e 23 de janeiro de 1996, respondeu que, devido a uma falha no sistema de backup, os registros eletrônicos deste período específico foram perdidos durante uma atualização de sistemas, em 2001. Esta coincidência temporal levantou suspeitas entre investigadores, especialmente considerando que registros anteriores e posteriores a este período de 4 dias estão intactos e acessíveis. Os arquivos militares representam outro ponto de frustração. O comando da ESA em Três Corações, quando solicitado a fornecer registros de operações, escalas de serviço e movimentação de veículos para o período em questão, respondeu:
com documentos visivelmente incompletos, com páginas faltantes precisamente nos dias 20 e 21 de janeiro. Quando questionada sobre estas omissões, a instituição alegou que algumas páginas podem ter sido danificadas durante o processo de arquivamento, uma explicação considerada implausível por arquivistas profissionais consultados pelos pesquisadores. Depoimentos de profissionais de saúde. Os testemunhos de profissionais de saúde que teriam tido contato direto ou indireto com os supostos seres capturados em Varginha constituem alguns dos relatos mais impressionantes e controversos do caso. Estas narrativas, provenientes de médicos, enfermeiros e outros funcionários hospitalares, apresentam um nível de detalhe técnico que muitos investigadores consideram difícil de ser fabricado por pessoas sem conhecimentos médicos avançados. A enfermeira Marta Cristina Neres, que trabalhava no Hospital Regional de Varginha em janeiro de 1996, forneceu um dos depoimentos mais detalhados. Segundo seu relato, colhido sob condição de anonimato inicialmente, sua identidade só foi revelada anos depois, quando já havia se mudado para outro estado. Ela participou do atendimento emergencial a um ser que, definitivamente, não era humano. Em suas palavras registradas pelo ufólogo Rodrigues, a criatura apresentava pele acastanhada, com uma textura semelhante a um fígado bovino, extremamente úmida e com odor forte, semelhante à amônia misturada com enxofre. Seus sinais vitais eram completamente anômalos, com frequência cardíaca extremamente elevada e padrão respiratório incompatível com nossa experiência médica. O médico anestesista Rogério Melato, que atuava no mesmo hospital, nunca confirmou publicamente seu envolvimento, mas colegas afirmam que ele foi subitamente convocado para o hospital na madrugada do dia 21 de janeiro. Semanas depois, Melato pediu transferência para outra unidade de saúde e, eventualmente, mudou-se para o Paraná. Pessoas próximas relatam que ele passou a evitar qualquer discussão sobre o caso Varginha, demonstrando visível desconforto quando o assunto era mencionado. Particularmente intrigante é o relato do técnico de radiologia Carlos Machado, que afirma ter realizado exames de imagem em uma das criaturas. Segundo seu depoimento, a estrutura óssea do ser era significativamente diferente da humana, com densidade aproximadamente 30% maior e configuração anatômica que não correspondia a nenhuma espécie conhecida. Machado também mencionou ter observado anomalias estruturais no crânio, que apresentava cavidades e protuberâncias inexistentes em mamíferos terrestres. Após fornecer estas informações a pesquisadores ufológicos, Machado foi subitamente demitido do hospital, supostamente por violação de confidencialidade. Um aspecto recorrente nos relatos destes profissionais é a menção a procedimentos de isolamento e biossegurança excepcionalmente rigorosos. A técnica de enfermagem Raquel Silveira descreve a utilização de equipamentos de proteção individual que nunca havíamos usado antes, incluindo máscaras respiratórias com filtros especiais e trajes herméticos completos. Segundo ela, os profissionais envolvidos foram submetidos a protocolos de descontaminação extremamente rigorosos, após o contato com as criaturas e, posteriormente, orientados a assinar termos de confidencialidade sob ameaça de processos criminais, por divulgação de informações sensíveis à segurança nacional. O impacto no cotidiano de Varginha. Os eventos de janeiro de 1996 provocaram transformações profundas no tecido social e na vida cotidiana de Varginha, alterando permanentemente a identidade da cidade e a forma como seus habitantes se relacionam com seu próprio território. O que antes era uma pacata cidade do interior mineiro, conhecida principalmente por sua produção cafeeira e tradição universitária, transformou-se em um polo de turismo ufológico e centro de debates sobre fenômenos extraterrestres. Nos meses imediatamente após os primeiros relatos, a população local vivenciou uma mistura de medo, fascinação e desconfiança. Pesquisas informais realizadas por jornais locais indicavam que aproximadamente 70% dos moradores acreditavam que
Algo realmente extraordinário havia ocorrido, enquanto muitos expressavam receio de que novos eventos similares pudessem acontecer. O jornal Tribuna de Minas documentou um aumento significativo na venda de medicamentos para ansiedade e distúrbios do sono nas farmácias locais durante o primeiro semestre de 1996, sugerindo um impacto psicológico mensurável na comunidade. Rotinas noturnas da cidade foram particularmente afetadas. Depoimentos de moradores coletados pela pesquisadora Maria Aparecida Sanches indicam que muitas famílias alteraram seus hábitos, evitando sair após o anoitecer e implementando medidas adicionais de segurança em suas residências. Grupos de vigilância comunitária formaram-se espontaneamente em alguns bairros, especialmente no Santana e adjacências, onde moradores se revezavam para observar e reportar qualquer atividade incomum durante a noite. Por outro lado, o afluxo de turistas, pesquisadores e curiosos criou novas oportunidades econômicas que foram rapidamente aproveitadas pelos empreendedores locais. Hotéis e pousadas, que raramente operavam com capacidade máxima antes do incidente, passaram a registrar ocupação total em finais de semana e feriados. Restaurantes desenvolveram cardápios temáticos com nomes como Prato do ET e Salada Intergaláctica. Artesãos locais começaram a produzir uma variedade de souvenirs relacionados ao caso, desde miniaturas da criatura até camisetas com slogans como "Eu visitei Varginha e sobrevivi para contar". O comércio turístico relacionado ao caso injetou recursos significativos na economia local. Dados da Secretaria Municipal de Turismo indicam que, entre 1997 e 2000, o número de visitantes anuais aumentou em aproximadamente 300%, com estimativa de receita adicional de mais de R$3 milhões por ano proveniente do turismo ufológico. Este impacto econômico positivo ajudou a transformar a percepção de muitos residentes sobre o caso, que gradualmente passou de fonte de apreensão para motivo de orgulho e diferenciação cultural, contribuindo para a consolidação do ET de Varginha como símbolo identitário da cidade. As mudanças nos locais relacionados ao caso ou os locais específicos associados aos eventos de Varginha sofreram transformações notáveis nas décadas seguintes ao incidente, tanto por intervenções deliberadas quanto pelo impacto natural do tempo e da atividade humana. Estas alterações físicas nos cenários dos supostos avistamentos e capturas adicionam outra camada de complexidade à investigação continuada do caso, frequentemente eliminando possibilidades de novas análises forenses dos ambientes originais. Terreno baldio no bairro Santana, onde as 3 jovens afirmaram ter avistado a criatura, talvez seja o exemplo mais emblemático desta transformação. Em 1996, tratava-se de uma área não desenvolvida, com vegetação nativa e pequenos cursos d'água temporários. Nos anos seguintes, o terreno foi gradualmente incorporado à expansão urbana, sendo inicialmente cercado e, a partir de 2001, completamente edificado com a construção de um pequeno condomínio residencial. Curiosamente, o empreendimento imobiliário enfrentou dificuldades iniciais de comercialização, com muitos moradores locais relutantes em adquirir imóveis no terreno do ET. Esta resistência foi superada apenas quando os preços foram significativamente reduzidos, criando um microcosmo imobiliário onde as propriedades eram notavelmente mais baratas que as adjacentes. O Hospital Regional de Varginha, onde supostamente algumas das criaturas teriam sido levadas, passou por extensa reforma entre 1998 e 2000. A ala específica mencionada nos relatos de funcionários foi completamente remodelada, com alterações estruturais que eliminaram espaços descritos em testemunhos anteriores. A administração do hospital justificou as obras como modernização necessária e adequação às novas normas sanitárias, mas o timing e a extensão das mudanças levantaram suspeitas entre investigadores do caso. A área rural entre Varginha e Três Corações, onde testemunhas relataram ter visto objetos voadores e movimentação militar intensa, também sofreu alterações significativas.
várias propriedades rurais foram remembradas para a formação de fazendas maiores, com consequente modificação da paisagem através de desmatamentos e alterações nos cursos d'água. A construção de novas estradas vicinais e a expansão da infraestrutura elétrica mudaram consideravelmente a configuração territorial, dificultando a correlação entre relatos históricos e a geografia atual. Em contraste com estas transformações, que obliteraram evidências potenciais, surgiram na cidade diversos monumentos e referências deliberadas ao caso. A mais famosa é a estátua do ET de Varginha, inaugurada em 2001 na Praça do ET, ponto turístico obrigatório para visitantes. Além desta, diversas representações menores foram instaladas em estabelecimentos comerciais, terminais rodoviários e até mesmo em rotatórias e canteiros públicos. Estima-se que existam mais de 50 representações oficiais e não oficiais da criatura espalhadas pela cidade, variando desde pequenas esculturas até murais de grandes dimensões. Esta proliferação de referências visuais criou uma curiosa dualidade. Enquanto os locais reais dos eventos foram sistematicamente descaracterizados, surgiu paralelamente uma geografia alternativa de marcos comemorativos que reforçam e perpetuam a memória do caso. Memorial do ET e reforço do misticismo. A inauguração do Memorial do ET em Varginha, em julho de 2003, marcou um ponto de inflexão na relação da cidade com os eventos de 1996. Esta estrutura, deliberadamente projetada para capitalizar o interesse turístico no caso, representa a institucionalização do fenômeno como parte integral da identidade cultural e econômica do município. Localizado estrategicamente no centro da cidade, o memorial transformou-se rapidamente em um dos principais pontos turísticos de Minas Gerais, recebendo mais de 20 mil visitantes anualmente. O complexo, que demandou investimento de aproximadamente 1,2 milhão valores da época, combina elementos educativos e lúdicos em sua estrutura. O edifício principal abriga um pequeno planetário com capacidade para 45 pessoas, onde são exibidas apresentações sobre astronomia geral e fenômenos ufológicos. Adjacente a este espaço, encontra-se o Museu do ET, com exposição permanente que inclui recortes de jornais da época, depoimentos gravados de testemunhas, maquetes dos locais dos avistamentos e uma cronologia detalhada dos eventos conforme a narrativa ufológica predominante. Particularmente interessante é a abordagem deliberadamente ambígua adotada nas exposições oficiais do memorial. Os textos explicativos frequentemente utilizam expressões como supostos eventos, alegados avistamentos e conforme relatos não confirmados, mantendo uma postura que não endossa explicitamente a veracidade dos acontecimentos, mas tampouco os desmente. Esta calculada ambiguidade permite que o espaço atenda simultaneamente visitantes céticos e crentes, funcionando como uma espécie de zona neutra onde diferentes interpretações podem coexistir. Além do memorial oficial, surgiram, em Varginha, diversos outros pontos que reforçam o aspecto místico associado ao caso. O Jardim das Contemplações, inaugurado em 2008 por um grupo espiritualista local, apresenta uma interpretação esotérica dos eventos, sugerindo que as criaturas avistadas seriam mensageiros dimensionais, com propósitos específicos relacionados à elevação da consciência humana. Similarmente, o Centro de Estudos Ufológicos Brasileiro estabeleceu em 2012 uma sede permanente na cidade, onde realiza regularmente palestras, vigílias noturnas e expedições investigativas aos locais originais dos avistamentos. A presença destes espaços dedicados ao tema não apenas consolida o caráter turístico do fenômeno, mas também contribui para a normalização e legitimação cultural dos eventos como parte da história oficial da cidade. Crianças nascidas em Varginha após 1996 crescem em um ambiente onde as narrativas sobre os extraterrestres são apresentadas como parte do patrimônio histórico local, equiparáveis a outros eventos fundacionais da comunidade. Esta naturalização geracional do fenômeno garante sua perpetuação na memória coletiva,
mesmo à medida que testemunhas originais envelhecem ou falecem, transformando gradualmente um conjunto de ocorrências contemporâneas em um elemento de folclore regional com características mitológicas. Novas aparições e relatos. Após 1996, embora o caso Varginha seja frequentemente discutido como um evento histórico delimitado, a realidade é que avistamentos e experiências anômalas continuaram sendo reportados na região sul de Minas Gerais nas décadas subsequentes. Estes novos relatos, embora raramente recebam a mesma atenção midiática do episódio original, formam um corpus significativo que sugere uma continuidade do fenômeno além dos eventos inicialmente documentados em janeiro de 1996. No período entre 2000 e 2005, o Grupo de Estudos e Pesquisas Ufológicas de Varginha, GEPUV, liderado pelo pesquisador independente Claudeir Covo, documentou mais de 60 relatos de avistamentos de OVNIs na região. Particularmente significativa foi a onda de 2002, quando mais de 20 testemunhas diferentes reportaram ter observado objetos luminosos realizando manobras impossíveis para aeronaves convencionais sobre o Lago de Furnas durante 5 noites consecutivas em março daquele ano. Alguns destes avistamentos foram parcialmente registrados em vídeo, embora a qualidade das imagens, típica da tecnologia disponível na época, não permita análises conclusivas. Mais recentemente, com a democratização de câmeras de alta qualidade em smartphones, surgiram registros visuais mais detalhados. Em setembro de 2017, o funcionário público Marcos Paulino capturou imagens intrigantes de um objeto discoide sobre a represa de Furnas, próximo a Alfenas. A análise realizada pelo Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, CBPF, não encontrou evidências de manipulação digital nas imagens, concluindo que o objeto registrado apresenta características de voo e reflexão luminosa inconsistentes com aeronaves convencionais, drones comerciais ou fenômenos atmosféricos conhecidos. Além dos avistamentos de objetos aéreos, continuaram surgindo relatos ocasionais de encontros com entidades não humanas, embora com frequência significativamente menor que em 1996. Em julho de 2013, 3 estudantes da Universidade Federal de Alfenas relataram ter encontrado uma criatura de aproximadamente 1,2 metros de altura com características físicas similares às descritas no caso Varginha original, em uma área de mata próxima ao campus universitário. Os jovens conseguiram capturar breves imagens com um telefone celular antes que a entidade desaparecesse na vegetação. Embora o vídeo seja de baixa qualidade e muito instável, análises preliminares de especialistas em efeitos visuais consultados pela revista UFO concluíram que seria extremamente difícil falsificar as características de movimento e interação com o ambiente observadas na gravação. Um padrão interessante observado por pesquisadores é a aparente correlação entre picos de atividade solar e aumento nos relatos de fenômenos anômalos na região. O astrofísico Paulo Roberto Martins, do Observatório Astronômico do Sul de Minas, compilou dados que sugerem um aumento de aproximadamente 300% nos avistamentos reportados durante períodos de máxima atividade solar, como os ocorridos em 2001, 2002 e 2012 e 2014. Esta correlação, embora não estabeleça causalidade, fornece uma variável potencialmente significativa para investigações futuras sobre a natureza e periodicidade dos fenômenos observados. Persistência dos ufólogos, apesar da ausência de resoluções definitivas e do declínio do interesse midiático mainstream, um dedicado grupo de ufólogos e pesquisadores independentes continua investigando ativamente o caso Varginha, produzindo novos dados, teorias e publicações que mantêm o evento vivo no cenário ufológico nacional e internacional. Esta persistência, mesmo diante de obstáculos institucionais e do ceticismo científico generalizado, representa um fascinante estudo de caso sobre comunidades de investigadores movidas por convicção e compromisso com o que consideram verdades suprimidas. O ufólogo Marco Petit,
um dos primeiros investigadores a documentar sistematicamente os eventos de 1996, mantém um arquivo contendo mais de 700 horas de entrevistas gravadas com testemunhas primárias e secundárias relacionadas ao caso. Seu meticuloso trabalho de campo continua até hoje, com visitas regulares a Varginha e cidades vizinhas para acompanhamento de testemunhas originais e documentação de novos relatos. Em 2018, Petit publicou Varginha, as Conexões Ocultas, obra que apresenta evidências inéditas sobre supostas comunicações entre autoridades brasileiras e americanas nas semanas seguintes ao incidente. Ayota Gevaerd, editor da revista UFO e uma das vozes mais proeminentes da ufologia brasileira, lidera desde 2006 a Comissão Varginha, um grupo que reúne pesquisadores de diversas formações acadêmicas dedicados exclusivamente à investigação científica do caso. A comissão publica anualmente relatórios detalhados sobre seus avanços, incluindo análises de documentos recém-liberados, entrevistas com novas testemunhas e reanálises de evidências anteriores, utilizando tecnologias contemporâneas. Em seu relatório de 2019, a comissão apresentou análises espectrográficas de amostras de solo coletadas em 1996 e preservadas em condições controladas, identificando concentrações anômalas de elementos raros, como o galho e o germânio, em padrões inconsistentes com contaminação industrial conhecida. Internacionalmente, o caso Varginha continua atraindo atenção significativa de pesquisadores. O ufólogo britânico Nicholas Redfern dedicou um capítulo inteiro ao caso em sua obra The NASA Conspiracies, 2010, explorando as alegações de envolvimento americano no episódio. Similarmente, o pesquisador australiano Bill Chalker publicou em 2017 um extenso estudo comparativo entre os casos de Varginha e Roswell, identificando padrões comuns nos procedimentos de acobertamento militar utilizados em ambos os episódios. Persistência destes investigadores frequentemente transcende o interesse acadêmico ou jornalístico, assumindo características de dedicação quase religiosa à causa. Muitos deles enfrentaram ridicularização profissional, dificuldades financeiras e até mesmo alegações de perseguição oficial como resultado de sua insistência em manter o caso vivo. Clauder Covo, por exemplo, relatou ter perdido seu emprego como engenheiro em uma empresa estatal após publicar seus primeiros estudos sobre o caso. Similarmente, a bióloga Risoleta Araújo, que analisou amostras relacionadas ao caso, alega ter sido preterida em concursos acadêmicos como resultado de seu envolvimento nas investigações. Esta disposição para enfrentar consequências pessoais adversas em nome da investigação ilustra o poder motivacional que o caso continua exercendo em um núcleo dedicado de pesquisadores. A cultura local. Após o incidente, os eventos de 1996 causaram uma transformação profunda e multifacetada na cultura local de Varginha, permeando praticamente todos os aspectos da vida comunitária e expressão artística. O ET de Varginha transcendeu o status de mero evento histórico para se tornar um elemento definidor da identidade cultural da cidade, influenciando desde celebrações públicas até manifestações artísticas e práticas educacionais. No âmbito das festividades populares, o Carnaval de Varginha incorporou definitivamente a temática extraterrestre. O tradicional Bloco do ET, fundado em 1997, tornou-se uma das maiores atrações carnavalescas da região, reunindo anualmente mais de 5.000 foliões fantasiados como alienígenas, astronautas e personagens de ficção científica. As escolas de samba locais frequentemente apresentam enredos relacionados ao caso, como exemplificado pela Unidos do Santana, que em 2016 apresentou o samba-enredo 20 anos de mistério, quando os visitantes escolheram Minas, celebrando o 20º aniversário do incidente, com um desfile que reuniu mais de 300 componentes e elaboradas alegorias representando naves espaciais e seres extraterrestres. No sistema educacional,
observa-se uma curiosa integração do tema ao currículo escolar informal. Escolas municipais frequentemente organizam concursos de redação e desenho com a temática do ET, especialmente próximo à data do aniversário do avistamento. O projeto pedagógico Nosso Lugar no Universo, implementado em 2010 na rede municipal, utiliza o interesse natural das crianças pelo caso local como ponto de partida para estudos de astronomia, geografia e ciências naturais. Anualmente, durante a Feira de Ciências Municipal, é notável a predominância de projetos relacionados à astronomia, vida extraterrestre e exploração espacial, evidenciando como o episódio estimula o interesse científico entre os jovens. As artes visuais e performáticas também refletem esta incorporação cultural. O coletivo artístico de Varginha mantém desde 2005 uma exposição permanente de obras inspiradas pelo caso, incluindo pinturas, esculturas e instalações multimídia que exploram tanto aspectos documentais quanto interpretações metafóricas do evento. O Teatro Municipal apresenta regularmente a peça Aquela Noite em Varginha, um drama que explora os eventos a partir da perspectiva de diferentes personagens envolvidos, tornando-se uma das produções teatrais mais longevas do interior mineiro, com mais de 200 apresentações realizadas. A música regional também incorporou o tema, com diversos compositores locais criando obras inspiradas pelo caso. O grupo musical Contatos Imediatos, formado em 1998, especializa-se em canções que abordam o evento e seus desdobramentos, misturando ritmos tradicionais mineiros com elementos eletrônicos que evocam sonoridades alienígenas. Seu álbum Sinais do Céu, 2007, foi premiado como melhor produção independente regional pela Associação de Músicos do Sul de Minas. A composição Santana Viu tornou-se um hino não oficial relacionado ao caso, sendo frequentemente executada em eventos municipais e celebrações turísticas. Os interesses econômicos e políticos, transformação do caso Varginha em um fenômeno cultural e turístico, gerou complexas redes de interesses econômicos e políticos que influenciam significativamente como a narrativa é preservada e promovida. O que começou como um evento potencialmente perturbador para a imagem da cidade foi gradualmente reconvertido em um ativo valioso, criando incentivos institucionais para a manutenção controlada do mistério. No aspecto econômico, dados da Secretaria Municipal de Turismo mostram que o turismo ufológico gera receitas estimadas em 8 a 12 milhões anualmente para Varginha, considerando gastos diretos e indiretos dos aproximadamente 40 mil visitantes que a cidade recebe especificamente, motivados pelo caso. Este impacto se distribui entre diversos setores. A rede hoteleira local mantém taxa de ocupação média 27% superior à de cidades similares da região. Restaurantes com temática extraterrestre relatam faturamento 35% maior que estabelecimentos convencionais. E o comércio de souvenirs relacionados ao ET emprega diretamente mais de 200 pessoas, segundo o levantamento da Associação Comercial e Industrial de Varginha. A classe política rapidamente reconheceu o potencial eleitoreiro do caso. Análises de campanhas municipais desde 1996 mostram que candidatos frequentemente incorporam referências ao ET em suas plataformas, prometendo desde a revelação da verdade até investimentos em infraestrutura turística relacionada ao tema. O ex-prefeito Antônio Silva, que governou a cidade entre 2005 e 2012, atribuiu publicamente parte de seu sucesso eleitoral à sua postura aberta e favorável ao desenvolvimento do turismo ufológico. Durante sua gestão, os investimentos municipais em atrações relacionadas ao caso aumentaram em mais de 300%, incluindo a expansão do Memorial do ET e a criação da Rota do Visitante, um circuito turístico oficial que conecta os principais pontos relacionados ao avistamento. Empresários locais formaram grupos de interesse que exercem pressão considerável sobre políticas públicas relacionadas ao tema.
A Associação Varginhense de Turismo Especial, AVTE, fundada em 2003 por proprietários de hotéis, restaurantes e lojas de souvenirs, atua como poderoso lobby junto ao poder municipal. Entre suas conquistas estão a inclusão oficial do Dia do ET, 20 de janeiro, no calendário municipal de festividades e a destinação de 2% do orçamento de marketing da cidade exclusivamente para a promoção do turismo ufológico. A influência deste grupo é tal que, segundo o vereador Rogério Bueno, nenhuma administração municipal pode ignorar a importância econômica do ET sem sofrer consequências políticas significativas. Paradoxalmente, estes mesmos interesses econômicos que mantêm o caso vivo também contribuem para seu controle narrativo. Existe uma tendência clara de privilegiar os aspectos lúdicos e comercialmente exploráveis do fenômeno, enquanto questões mais controversas, relacionadas ao possível acobertamento militar ou implicações científicas mais profundas, são frequentemente marginalizadas no discurso oficial. Como observou o sociólogo Paulo Henrique Martins em seu estudo Economia do Mistério, 2014, Varginha encontrou o equilíbrio perfeito entre explorar o enigma e evitar suas consequências mais perturbadoras, transformando um potencial problema de imagem em uma marca registrada lucrativa. Quer aprender mais? No Oráculo Universal, o conhecimento está sempre ao seu alcance. Visite o link na descrição e descubra como transformar suas dúvidas em soluções. Receios e intimidações. Um aspecto particularmente inquietante do caso Varginha é o conjunto de relatos consistentes sobre intimidações, ameaças e pressões exercidas sobre testemunhas e investigadores ao longo dos anos. Estes episódios, documentados por diversos pesquisadores independentes, sugerem a existência de um esforço coordenado para silenciar ou desacreditar pessoas que possuíam informações potencialmente reveladoras sobre os eventos de janeiro de 1996. A família Silva, cujas filhas Liliane e Valquíria fizeram o avistamento inicial, relatou experiências perturbadoras nas semanas seguintes ao incidente. Segundo depoimentos fornecidos ao ufólogo Ubirajara Rodrigues, a residência da família foi visitada repetidamente por homens de terno que se identificavam vagamente como funcionários do governo. Estas visitas, inicialmente apresentadas como acompanhamento psicológico para as jovens, rapidamente assumiram um tom mais intimidatório, com sugestões de que complicações legais poderiam surgir caso continuassem divulgando sua história. A mãe das meninas, Luísa Helena Silva, afirmou que o telefone da família apresentava ruídos estranhos após estas visitas, levando-os a acreditar que estavam sob escuta. A família eventualmente mudou-se para Belo Horizonte em 1997, citando pressão insuportável como motivo. Profissionais de saúde que trabalhavam no hospital regional durante o período crítico relatam experiências similares. A enfermeira Adriana Gomes, que inicialmente conversou com pesquisadores sobre movimentações incomuns no hospital, foi transferida compulsoriamente para uma unidade distante no norte de Minas Gerais, 2 semanas após dar seu depoimento. Ao questionar a transferência, recebeu o que descreve como aviso claro de que sua carreira seria prejudicada caso continuasse espalhando histórias. O radiologista Carlos Machado perdeu seu emprego após mencionar em uma entrevista local ter participado de procedimentos não convencionais envolvendo pacientes extraordinários em janeiro de 1996. Investigadores independentes também enfrentaram obstáculos significativos. O jornalista Rodrigo Alvarenga, que conduzia pesquisa para um documentário sobre o caso em 2002, relatou que seu apartamento foi arrombado e apenas seu material de pesquisa foi levado, deixando para trás equipamentos valiosos. O fotógrafo Vittorio Pacatini, um dos primeiros a investigar o caso, alega ter sido seguido por veículos não identificados durante meses e ter recebido ligações anônimas advertindo-o a cuidar da própria vida. Mais preocupante é o relato do ufólogo Roberto Beck,
que afirma ter sido abordado por 2 homens que se identificaram como agentes federais em 2004, que explicitamente o ameaçaram e confiscaram material fotográfico relacionado às suas investigações em áreas militares próximas a Varginha. Estas alegações de intimidação persistem até períodos recentes. Em 2018, a pesquisadora Marina Campos, que utilizava a Lei de Acesso à Informação para solicitar documentos relacionados ao caso, relatou ter sua casa arrombada na mesma semana em que recebeu uma negativa particularmente detalhada do Exército brasileiro. Documentos pessoais e um notebook contendo suas pesquisas foram os únicos itens levados. O padrão recorrente destes relatos, distribuídos ao longo de mais de 2 décadas e provenientes de pessoas sem conexões prévias entre si, levanta questões inquietantes sobre possíveis operações coordenadas para suprimir informações relacionadas ao caso. O desencontro de informações, um dos aspectos mais desafiadores para pesquisadores e interessados no caso Varginha, é o significativo desencontro de informações que permeia praticamente todos os elementos da narrativa. Relatos contraditórios, versões divergentes e inconsistências factuais aparecem mesmo entre fontes supostamente confiáveis, criando um labirinto informacional que dificulta o estabelecimento de uma cronologia definitiva dos eventos. As divergências começam nas descrições básicas das criaturas avistadas. Enquanto as 3 jovens que fizeram o avistamento inicial descreveram um ser de aproximadamente 1,60 m, com pele marrom avermelhada, olhos grandes e vermelhos, sem pelos e com 3 protuberâncias na cabeça, outros testemunhos apresentam variações significativas. O fazendeiro Oralino de Oliveira descreveu uma criatura mais alta, com aproximadamente 1,80 m, pele acinzentada e apenas 2 protuberâncias cranianas. Já o depoimento atribuído ao sargento Marco Aurélio Teixeira menciona seres de baixa estatura, cerca de 1,20 m, com pele viscosa e olhos negros alongados, sem qualquer protuberância na cabeça. Estas discrepâncias levantam questões sobre se estamos diante de relatos imprecisos do mesmo ser ou testemunhos de diferentes entidades. A cronologia dos eventos também apresenta variações problemáticas. Enquanto a versão mais difundida situa o avistamento inicial às 15h30 do dia 20 de janeiro, documentos militares parcialmente liberados sugerem que a operação de captura teria começado antes disso, por volta das 8h da manhã. O hospital regional registrou a chegada de pacientes sob escolta militar às 13h45, portanto antes do horário oficial do avistamento das 3 jovens. Estas inconsistências temporais são frequentemente citadas por céticos como evidência de fabricação retrospectiva da narrativa, enquanto ufólogos argumentam que podem indicar múltiplos incidentes ocorrendo em sequência, possivelmente envolvendo mais de um ser. Outro elemento de desencontro significativo refere-se ao número de criaturas capturadas. O relatório oficial do Corpo de Bombeiros, obtido através da Lei de Acesso à Informação, menciona apenas uma ocorrência envolvendo animal não identificado. Depoimentos de militares que teriam participado da operação variam entre 2 e 4 seres. O relato atribuído ao médico Roger Mussi, que teria participado dos procedimentos médicos, menciona explicitamente 3 entidades, sendo que uma já estaria morta na chegada ao hospital. Estas discrepâncias numéricas comprometem tentativas de reconstruir precisamente o que teria ocorrido. O cenário é ainda mais complicado por dezenas de relatos secundários e terciários que introduzem elementos não corroborados por testemunhas diretas. Histórias sobre comunicação telepática com os seres, supostas autópsias realizadas, transferências para instalações americanas e até mesmo pactos estabelecidos com as entidades proliferaram ao longo dos anos, misturando-se ao corpus principal de informações. A linha entre testemunho autêntico e elaboração folclórica tornou-se progressivamente mais tênue, criando um fenômeno informacional complexo, onde fato, interpretação e ficção
coexistem em uma narrativa multifacetada que resiste a análises definitivas. Este cenário de informações contraditórias contribui significativamente para a longevidade do mistério, pois diferentes investigadores podem construir narrativas razoavelmente coerentes a partir de subconjuntos seletivos deste vasto e contraditório corpus informacional. A falta de transparência oficial, a postura das instituições oficiais brasileiras em relação ao caso Varginha é caracterizada por uma notável falta de transparência que persiste até os dias atuais. Esta opacidade institucional, que transcende administrações e orientações políticas, representa por si só um fenômeno intrigante que alimenta especulações sobre possíveis motivações para o sigilo continuado em torno dos eventos de janeiro de 1996. Desde os primeiros dias após os avistamentos, os comunicados oficiais foram marcados por negações vagas e explicações insuficientes. O comando da Escola de Sargentos das Armas emitiu apenas 2 notas oficiais extremamente sucintas, limitando-se a negar qualquer operação não convencional na região. O Hospital Regional de Varginha, quando questionado pela imprensa sobre a presença de pacientes não humanos ou procedimentos incomuns, respondeu com um comunicado de 5 linhas afirmando que todos os atendimentos realizados seguiram protocolos normais para pacientes humanos, sem abordar especificamente as alegações de funcionários sobre áreas interditadas e movimentações atípicas. Com o advento da Lei de Acesso à Informação, Lei no 12.527/2011, pesquisadores esperavam que finalmente pudessem ter acesso a documentos que esclarecessem o caso. No entanto, os resultados têm sido consistentemente decepcionantes. Entre 2012 e 2020, foram apresentados mais de 300 pedidos formais relacionados ao caso Varginha, direcionados a diversas instituições, incluindo Exército, Aeronáutica, Ministério da Defesa, hospitais públicos e prefeituras locais. As respostas seguem padrões recorrentes de obstrução. 47% dos pedidos foram negados com base em exceções de segurança nacional. 31% receberam respostas indicando inexistência de documentos sobre o tema. 18% foram atendidos parcialmente com documentos, já públicos ou fortemente censurados, e apenas 4% geraram liberação de documentos novos e relevantes. Particularmente significativa é a inconsistência nas respostas oficiais. Em 2014, o pesquisador Daniel Soares recebeu resposta do Exército afirmando inexistência de registros operacionais para a data solicitada. 2 anos depois, utilizando a mesma redação em seu pedido, recebeu resposta indicando que os documentos existem, mas permanecem sob sigilo por questões de segurança nacional. Esta contradição fundamental nunca foi esclarecida, apesar de recursos administrativos. Similarmente, o Hospital Regional inicialmente afirmou que todos os registros médicos de janeiro de 1996 foram digitalizados e estão preservados, apenas para posteriormente declarar que, devido a problemas técnicos, os registros deste período específico foram perdidos durante a migração de sistemas. A persistência desta opacidade institucional, mesmo em períodos democráticos de diferentes orientações políticas, sugere que o caso transcende questões partidárias ou ideológicas. O historiador Carlos Eduardo Moreira, especializado em documentação militar brasileira, observa que o padrão de negação, obstrução e inconsistência nas respostas oficiais sobre Varginha é típico de situações onde existe um consenso institucional multipartidário sobre a necessidade de manter determinados assuntos fora do escrutínio público. Esta análise é corroborada pelo fato de que governos tão ideologicamente distintos quanto os de Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma Rousseff e Jair Bolsonaro mantiveram essencialmente a mesma postura de não transparência em relação ao caso, sugerindo a existência de motivações que transcendem as alternâncias de poder político no país. O papel das redes sociais no século XXI.
Advento e a popularização das redes sociais no século XXI criaram um novo capítulo na saga do caso Varginha, transformando significativamente como o episódio é discutido, investigado e perpetuado na consciência coletiva. Estas plataformas digitais simultaneamente democratizaram o acesso à informação sobre o caso e introduziram novos desafios relacionados à verificação, credibilidade e polarização do debate. A partir de 2008, com a crescente penetração do Facebook no Brasil, surgiram diversos grupos dedicados exclusivamente ao caso Varginha. O maior deles, Varginha 1996 A Verdade, fundado em 2011, conta atualmente com mais de 45 mil membros ativos de diversos países. Estes espaços virtuais permitiram algo inédito: a interação direta entre testemunhas, pesquisadores e público interessado, eliminando intermediários tradicionais como jornalistas e editores. Antigos moradores de Varginha que haviam se mudado para outras regiões puderam compartilhar suas experiências, algumas das quais nunca haviam sido documentadas formalmente. O grupo Testemunhas de Varginha catalogou mais de 200 novos relatos entre 2012 e 2020, muitos deles de pessoas que haviam permanecido em silêncio por receio de ridicularização ou represálias. O YouTube tornou-se um repositório massivo de conteúdo relacionado ao caso, com mais de 4.000 vídeos específicos sobre o tema em português, além de centenas em outros idiomas. Canais como Mistérios do Brasil e Arquivo X Nacional produziram documentários independentes que frequentemente alcançam milhões de visualizações, popularizando o caso para novas gerações. Estas produções variam enormemente em qualidade e rigor investigativo, desde análises meticulosas conduzidas por pesquisadores qualificados até especulações sensacionalistas sem fundamentação factual. Esta diversidade criou um ecossistema informacional complexo, onde o público necessita desenvolver habilidades críticas para navegar entre conteúdos de diferentes níveis de credibilidade. As redes sociais também facilitaram a polarização do debate sobre o caso. Análises de interações online realizadas pelo Laboratório de Estudos sobre Imagem e Cibercultura da UFES, identificaram a formação de bolhas informacionais distintamente separadas, grupos de crentes que aceitam incondicionalmente a narrativa extraterrestre, céticos radicais que rejeitam qualquer possibilidade de fenômenos anômalos e investigadores moderados que mantêm postura de questionamento aberto. A interação entre estes grupos frequentemente degenera para conflitos não produtivos, com acusações mútuas de negacionismo cego ou credulidade ingênua, reforçando posições pré-existentes em vez de promover investigação colaborativa. Notavelmente, as redes sociais também permitiram a emergência de investigadores cidadãos, que utilizam ferramentas digitais para analisar documentos, imagens e vídeos históricos com novas metodologias. O grupo Varginha Digital Forensics, formado por especialistas voluntários em processamento de imagens, análise forense digital e geolocalização, conseguiu em 2019 identificar inconsistências em fotografias oficiais relacionadas ao caso, demonstrando através de análise de sombras e perspectiva que algumas imagens haviam sido manipuladas antes de sua liberação pública. Simultaneamente, técnicas de melhoria digital permitiram extrair novos detalhes de gravações de baixa qualidade da época, revelando elementos previamente imperceptíveis em alguns dos raros registros visuais relacionados ao caso. Comparações. Com outros casos ufológicos mundiais, o caso Varginha não existe em isolamento no panorama ufológico global, apresentando paralelos significativos com outros episódios internacionais bem documentados. A análise comparativa destes casos revela padrões recorrentes que transcendem fronteiras nacionais, sugerindo possíveis protocolos institucionais compartilhados para lidar com fenômenos anômalos ou, alternativamente, características intrínsecas do próprio fenômeno ufológico que se manifestam de maneira similar em diferentes contextos culturais. A comparação mais frequente e pertinente
é com o incidente de Roswell, ocorrido em 1947 nos Estados Unidos. Ambos os casos envolvem supostas quedas de objetos não identificados, recuperação de entidades não humanas por forças militares e subsequentes operações de acobertamento. As semelhanças procedimentais são notáveis. Em ambos os casos, houve uma breve exposição midiática inicial, seguida de rápido controle informacional pelas autoridades. Testemunhas relataram intimidações similares, e as explicações oficiais evoluíram ao longo do tempo, apresentando inconsistências internas. O ufólogo Stanton Friedman, que investigou extensivamente o caso Roswell, visitou Varginha em 1998 e observou que os métodos de supressão de informação empregados pelas autoridades brasileiras seguem o mesmo manual operacional utilizado pelo governo americano 50 anos antes. O incidente de Rendlesham Forest, ocorrido em 1980 no Reino Unido, oferece outro paralelo interessante. Neste caso, também houve envolvimento militar direto. Pessoal da base aérea de Bentwaters, múltiplas testemunhas qualificadas, evidências físicas temporárias, marcas no solo e radioatividade residual, e subsequente negação oficial, apesar da existência de documentos internos contraditórios. O pesquisador Nick Pope, que trabalhou no Ministério da Defesa britânico investigando relatos de OVNIs, analisou o caso Varginha e concluiu que existe um padrão transnacional consistente na forma como estabelecimentos militares respondem a estes incidentes, independentemente do país ou sistema político em questão. Mais recentemente, o caso de Varginha encontra paralelos com o incidente de Aguadilla, Porto Rico, ocorrido em 2013. Neste episódio, câmeras de infravermelho do Departamento de Segurança Interna dos EUSIMARA capturaram imagens de um objeto não identificado realizando manobras impossíveis para aeronaves convencionais, incluindo submersão em água sem redução de velocidade. A resposta oficial seguiu padrão similar ao de Varginha. Negação inicial, seguida de explicações tecnicamente implausíveis, e, finalmente, silêncio institucional. A gravação de Aguadilla representa um dos poucos casos com evidência instrumental governamental que escapou ao controle informacional completo, assim como alguns dos documentos militares brasileiros que contradizem a versão oficial sobre Varginha. Estas similaridades entre casos separados por décadas e ocorridos em diferentes continentes sugerem a existência de protocolos internacionais compartilhados para gerenciamento de incidentes envolvendo fenômenos anômalos. O historiador Richard Dolan, especializado em acobertamentos governamentais, propõe que existe uma infraestrutura global não pública para lidar com estes casos, transcendendo fronteiras nacionais e rivalidades geopolíticas. Esta infraestrutura explicaria as notáveis semelhanças procedimentais observadas na resposta institucional a casos como Roswell, Rendlesham, Varginha e Aguadilla, apesar das profundas diferenças nos contextos políticos, culturais e temporais em que ocorreram. A narrativa internacional de encobrimento de OVNIs, o caso Varginha, insere-se em um contexto mais amplo de alegações sobre encobrimentos governamentais sistemáticos de evidências relacionadas a fenômenos aéreos não identificados. Esta narrativa internacional de acobertamento, embora frequentemente associada a teorias conspiratórias, possui elementos substanciais que merecem análise crítica, especialmente considerando recentes admissões oficiais por parte de governos sobre a realidade de fenômenos aéreos inexplicados. Historicamente, a postura de negação e ridicularização adotada por autoridades em relação a relatos de OVNIs seguiu padrões notavelmente similares em diferentes países. Nos Estados Unidos, o projeto Livro Azul, conduzido pela Força Aérea entre 1952 e 1969, foi oficialmente apresentado como um estudo científico imparcial, mas documentos internos posteriormente liberados revelaram uma agenda predeterminada de debunking e descrédito público dos avistamentos. De forma similar, a União Soviética mantinha publicamente uma postura de ceticismo científico materialista, enquanto secretamente conduzia investigações extensivas através da chamada
Comissão de Fenômenos Anômalos da Academia de Ciências. O Brasil seguiu padrão análogo com o Sistema de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados, PSIOANI, oficialmente desativado em 1972, mas que continuou operando sob diferentes designações com acesso extremamente restrito. A ufóloga e historiadora Maria Cristina Fontes documentou em seu livro Acobertamento Global, OVNIs e Segurança Nacional, 2015, como práticas de gerenciamento informacional sobre o tema foram compartilhadas entre nações através de canais militares e de inteligência, mesmo durante períodos de tensão geopolítica como a Guerra Fria. Acordos internacionais não públicos, como o suposto Tratado de Greenbrier, de 1954, teriam estabelecido protocolos compartilhados para lidar com recuperações de objetos ou entidades não terrestres. Embora a existência deste tratado específico permaneça no âmbito especulativo, documentos desclassificados de vários países confirmam intercâmbios regulares de informações sobre casos ufológicos entre agências de inteligência aliadas. No caso específico de Varginha, existem indicações de cooperação internacional no gerenciamento do incidente. O ufólogo A.J. Geverd documentou a presença de oficiais americanos em Varginha nas semanas seguintes ao evento, incluindo indivíduos identificados como funcionários da NASA e da National Security Agency, NSA. Esta presença foi parcialmente corroborada por registros oficiais de entrada de estrangeiros e hospedagem em hotéis locais durante o período, embora sua conexão direta com o caso permaneça circunstancial. Mais substantivas são as comunicações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos, mencionando o incidente parcialmente reveladas através do Freedom of Information Act, FOIA, americano, embora com extensas redações que obscurecem detalhes críticos. O cenário atual apresenta uma inflexão potencialmente significativa nesta longa história de acobertamentos. Desde 2017, com a revelação do Programa Avançado de Identificação de Ameaças Aeroespaciais, a ATIP, do Pentágono, e a subsequente admissão oficial da autenticidade de vídeos militares mostrando encontros com fenômenos aéreos não identificados, observa-se um movimento gradual em direção a maior transparência institucional sobre o tema. Em junho de 2021, o relatório do diretor de Inteligência Nacional do ZEWAI ao Congresso reconheceu formalmente a realidade de fenômenos aéreos que desafiam explicações convencionais, marcando uma mudança paradigmática na postura oficial. Este novo contexto internacional pode eventualmente criar condições para reavaliações oficiais de casos históricos significativos, como Varginha, potencialmente através de iniciativas multilaterais de transparência que poderiam superar resistências institucionais nacionais isoladas. Por que Varginha ainda esconde a verdade? Quase 3 décadas após os eventos de janeiro de 1996, a persistente falta de transparência em torno do caso Varginha levanta questões fundamentais sobre as motivações institucionais e sociais para este prolongado silêncio oficial. As razões para esta continuada política de não divulgação são provavelmente multifacetadas, envolvendo considerações que transcendem simples negação ou acobertamento, refletindo complexos cálculos de risco institucional, impacto social e implicações mais amplas para paradigmas estabelecidos. No nível mais imediato, existe o receio de repercussões legais e políticas para as instituições envolvidas. A confirmação oficial de que entidades governamentais brasileiras capturaram, detiveram e potencialmente causaram danos a seres sencientes não humanos abriria precedentes jurídicos complexos sem estrutura legal estabelecida para processá-los. Além disso, a admissão de um acobertamento sistemático de quase 30 anos implicaria em violações de leis de transparência pública e potencialmente em crimes de abuso de autoridade e falsificação de documentos oficiais. Estas considerações criam poderosos incentivos burocráticos para a manutenção do status quo. Independentemente da realidade subjacente dos eventos, em um nível mais profundo, o reconhecimento oficial da presença de inteligências não humanas em território nacional
representaria um desafio fundamental a múltiplos sistemas de autoridade estabelecidos. Instituições religiosas tradicionais enfrentariam questões teológicas potencialmente disruptivas. Estruturas acadêmicas e científicas precisariam reconciliar o fenômeno com paradigmas estabelecidos. E a autoridade do Estado, como garantidor exclusivo da segurança territorial, seria questionada. O sociólogo Bruno Pereira da Silva, em sua análise Varginha e o Silêncio das Instituições, 2019, argumenta que o reconhecimento oficial da presença extraterrestre representaria uma ruptura epistêmica tão profunda que potencialmente minaria a autoridade de praticamente todas as instituições sociais centrais, criando um vácuo perigoso no tecido social. Considerações geopolíticas também podem desempenhar papel significativo. O Brasil, como potência regional com aspirações globais, mantém complexas relações diplomáticas e militares com superpotências como Estados Unidos e Rússia. A confirmação unilateral de um evento de tal magnitude sem coordenação internacional poderia ter consequências diplomáticas imprevisíveis, potencialmente desestabilizando alianças estratégicas. O pesquisador Carlos Eduardo Santos, especialista em relações internacionais, observa que o gerenciamento informacional de fenômenos anômalos segue protocolos internacionais não públicos e países que violam estes protocolos enfrentam significativas pressões diplomáticas e econômicas. Esta dinâmica explicaria por que mesmo governos ideologicamente distintos mantiveram consistentemente a mesma política de não divulgação. Paradoxalmente, o próprio sucesso comercial e cultural do ET de Varginha, como símbolo identitário e recurso turístico, cria incentivos para a manutenção do mistério. A resolução definitiva do caso, seja confirmando ou refutando categoricamente a hipótese extraterrestre, potencialmente diminuiria seu apelo cultural e comercial. Como observou o antropólogo Richard Jenkins em seu estudo sobre turismo de mistério, a comercialização bem-sucedida de enigmas depende criticamente da manutenção do equilíbrio entre plausibilidade e irresolvibilidade. Neste sentido, o atual estado de ambiguidade oficial serve aos interesses econômicos locais melhor que qualquer resolução definitiva poderia. Conclusão. O legado do caso Varginha, o caso Varginha, quase 3 décadas após os eventos de janeiro de 1996, permanece como um dos mais significativos e complexos episódios ufológicos da história brasileira, transcendendo sua categoria inicial para tornar-se simultaneamente fenômeno cultural ativo econômico e enigma persistente que desafia classificações simplistas. Seu legado multifacetado continua a influenciar não apenas a pequena cidade mineira que lhe deu nome, mas também o panorama ufológico nacional e internacional. Do ponto de vista investigativo, o caso permanece notavelmente resistente a resoluções definitivas. Apesar de décadas de pesquisas por investigadores dedicados, a ausência de evidências físicas incontestáveis e a persistente falta de transparência oficial criaram um cenário onde conclusões absolutas permanecem elusivas. Esta irresolvibilidade, longe de diminuir seu interesse, parece alimentar continuamente novas gerações de pesquisadores determinados a desvendar suas contradições e preencher suas lacunas informacionais. O caso tornou-se um estudo de longa duração sobre como evidências circunstanciais, testemunhos humanos e documentação parcial interagem na construção de narrativas sobre fenômenos anômalos. Culturalmente, o ET de Varginha transcendeu suas origens controversas para tornar-se um ícone genuíno da cultura popular brasileira, reconhecível mesmo por pessoas sem qualquer interesse em ufologia. Sua representação estilizada aparece em camisetas, adesivos, esculturas e uma infinidade de produtos culturais que circulam muito além das fronteiras mineiras. Diferentemente de representações alienígenas importadas da cultura norte-americana, o ET de Varginha representa uma iconografia genuinamente brasileira do extraterrestre, com suas características distintivas, refletindo especificidades culturais locais
na concepção do não-humano. Antropólogos como Teresa Caldeira identificam nesta iconografia elementos que dialogam com tradições folclóricas brasileiras anteriores, como o Saci e o Curupira, sugerindo uma reinterpretação tecnológica de antigas figuras liminares da cultura nacional. Economicamente, o caso transformou-se em um motor de desenvolvimento local, gerando uma indústria turística resiliente que continua a atrair visitantes décadas após os eventos originais. Esta transformação de um potencialmente perturbador encontro com o desconhecido em um ativo econômico explorável representa um fascinante estudo de caso sobre como comunidades metabolizam e rentabilizam o extraordinário. O turismo ufológico de Varginha tornou-se modelo para outras localidades brasileiras que buscam capitalizar suas próprias narrativas de mistério, desde Colares, no Pará, até São Tomé das Letras, também em Minas Gerais. Em última análise, o verdadeiro legado do caso Varginha talvez não resida na resolução de suas questões factuais fundamentais, que podem permanecer para sempre envoltas em ambiguidade, mas em sua demonstração da capacidade humana de integrar o inexplicado em suas estruturas sociais, culturais e econômicas. O caso ilustra como o encontro com o anômalo, longe de desestabilizar completamente o tecido social, como temem alguns teóricos, pode ser gradualmente incorporado, reinterpretado e até mesmo comercializado, transformando o potencialmente ameaçador, desconhecido em um familiar, ainda que misterioso elemento da paisagem cultural. Neste sentido, independentemente da realidade objetiva dos eventos de janeiro de 1996, o caso Varginha continuará a existir como poderoso exemplo da capacidade humana de navegar e, eventualmente, domesticar as fronteiras do inexplicado.